Mensagens do Reino de Deus, com o evangelista Diego Nascimento. Faça mais do que ouvir, tome posse e compartilhe a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Mensagem de hoje: existe vida após a morte? João 3, versículo 16. A morte que assola toda a humanidade, a morte que pega todos desprevenidos, a morte que muitos não acreditam, que muitos não querem nem ouvir falar. Mas para onde vamos após a morte? Muitos dizem que irão reencarnar em um animal, outros dizem que irão reencarnar em outro corpo, outros dizem que irão ficar vagando pela terra, outros dizem que irão se transformar em espíritos de luz. Mas o que a Bíblia diz acerca da morte? Qual o destino de quem morre? A Bíblia relata 2 futuros eternos para quem morre: a vida eterna e a morte eterna. Primeiro, vamos fazer uma análise sobre a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna é a vida que não tem fim, revestida de qualidades espirituais e de bênçãos aqui e no além. Começa com o novo nascimento e é mantido pela união do salvo com Cristo. A vida eterna é a dádiva que Deus outorga ao homem quando este nasce de novo. Eterna, expressão não somente a perpetuidade da nova vida, mas também a qualidade desta vida como a de Deus. Uma vida que liberta o homem do poder do pecado e de Satanás, e que o afaste daquilo que é puramente terreno, para que ele conheça a Deus. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17, versículo 3. A vida eterna é mais do que a existência sem fim. É uma qualidade especial de vida que o crente recebe à medida que ele compartilha da vida de Deus por meio de Cristo. Isto permite ao cristão um crescente conhecimento de Deus em comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No Novo Testamento, a vida eterna é descrita como uma realidade presente. A possessão atual da vida eterna requer uma fé viva. A vida eterna não é obtida e mantida meramente por meio de um ato de arrependimento e fé ocorrido no passado. Abrange também união e comunhão constante e viva com Cristo. Não existe vida eterna à parte dele. Uma esperança futura. A vida eterna está associada à vinda de Cristo para levar os seus fiéis e depende do viver no Espírito Santo. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5, versículo 24. Jesus descreve aquele que tem a vida eterna e que não entrará em condenação como aquele que ouve e crê continuamente. Portanto, o ouvir e o crer não são atos de um único momento, mas de ação continuada. Jesus afirma que a nossa atual possessão da vida eterna depende de uma fé viva no presente
e não de uma decisão de fé feita em algum tempo passado. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Segundo aos Coríntios 5, versículo 1. Paulo usa a expressão condicional, se a nossa casa terrestre se desfizer, porque sabia que Cristo poderia voltar logo, e neste caso não experimentaria a morte, pelo contrário, seu corpo seria imediatamente transformado. Essa mesma dupla possibilidade, a saber, a morte ou a transformação, existe para o cristão de hoje. Cristo declarou que não sabemos o dia nem a hora de sua volta. Esse evento, portanto, é sempre iminente e enseja uma motivação poderosa para uma vida santa. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14, versículo 3. Tão certamente como Cristo subiu ao céu, Ele voltará para levar seus seguidores para si mesmo, conduzindo-os à casa do Pai, o lugar que lhes está preparado. Esta era a esperança dos cristãos dos tempos do Novo Testamento, e de igual modo, a de todos os cristãos de hoje. O propósito supremo da volta do Senhor é ter os cristãos com Ele para sempre. A expressão "vos levarei para mim mesmo" fala da esperança futura de todos os cristãos vivos naquele momento, quando então serão arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A vinda de Cristo para buscar os seus fiéis, livrá-los-á da futura hora da provação que sobrevirá ao mundo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Filipenses 1, versículo 21. O verdadeiro cristão, vivendo no centro da vontade de Deus, não precisa ter medo da morte. Ele sabe que Deus tem um propósito para o seu viver e que a morte, quando ela vier, é simplesmente o fim da sua missão terrestre e o início de uma vida mais gloriosa com Cristo. Caro ouvinte, se você tem medo da morte, ore e aceite a Cristo no seu coração, pois Ele é o caminho para a vida eterna. Se você quer, diga: Senhor Jesus, eu confesso com a minha boca que Tu és o único Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, me aceita na Tua presença e me ajuda a ser fiel a Ti até o fim, em nome de Jesus. Amém. Mensagens do Reino de Deus, com o evangelista Diego Nascimento.